Muito bem, agora eu vou fazer uma pequena explicação importantíssima aqui sobre palavras que a gente usa muito, que são fluxo e luminosidade. Quando eu falei do corpo negro, eu falei daquela lei de Stefan Boltzmann, né, que diz que o fluxo de radiação emitida por um corpo negro depende da quarta potência da temperatura, certo? Viu isso aí bastante. Eu disse que isso aqui é a quantidade de energia emitida pelo corpo por unidade de área. Então a gente tinha uns desenhos lá que mostrava, tem um quadradinho de 1 metro quadrado, quanta energia esse troço emite? Exatamente sigma vezes t na quarta. Se o meu quadradinho tiver o dobro da largura, ele vai ter o quádruplo da área, né? Então isso aqui tem área A, isso aqui teria área 4A, com a mesma temperatura. E ele vai emitir 4 vezes mais energia do que aquele, porque essencialmente ele é a cópia desse quadradinho aqui feita 4 vezes, certo? Isso é bastante intuitivo. Então a mesma coisa vale para estrelas. Se eu tenho uma estrela, ela é uma esfera, né? Essa esfera tem uma temperatura T. Cada quadradinho na superfície dessa esfera aqui, cada quadradinho de 1 metro quadrado na superfície dessa esfera, emite isso que é previsto ali pela lei de Stefan Boltzmann. Agora, a quantidade de energia que é total emitida pela estrela tem que multiplicar pela área da estrela. Então, a quantidade de energia total que a estrela vai emitir é a sua área, que é a área de uma esfera, que é 4π vezes o raio ao quadrado, vezes a quantidade de energia emitida por cada quadradinho, por unidade de área, sigma t na quarta. Em astronomês, a gente chama isso de luminosidade. Tá? Então, luminosidade é a quantidade total de energia emitida por unidade de tempo, que em fisiquês a gente chama de potência, energia por unidade de tempo. Tá? Olhando os vídeos a gente descobre vícios de linguagem oral e corporal. Um vício de linguagem que eu me peguei é tá, então vou ver se eu consigo a partir de hoje combatê-lo. Tá? Luminosidade e potência são a mesma coisa. A área aqui. Então qual é a unidade disso aqui? É energia por unidade de tempo. Certo? Quantidade de energia emitida num certo intervalo de tempo. Isso é potência. E a gente aqui vai chamar sempre de luminosidade. Agora vem a parte que é um pouquinho mais envolvida. Eu vou fazer o seguinte aqui. Isso aqui dá para ver bem, né? Então eu vou botar agora aqui a minha estrela. E vamos pensar que a minha estrela seja o Sol. Tá? Então o Sol tem uma certa área, a gente nunca fala da área da estrela, a gente fala do raio. É um certo raio e uma certa temperatura. Essas duas coisas determinam a quantidade total de energia que o Sol emite por unidade de tempo, a famosa luminosidade. E agora vamos fazer uma pergunta que é a seguinte. Tá? Então aqui, ó, é o raio, aqui é a órbita da Terra. Essa energia que sai do Sol, ela é emitida em todas as direções na forma de ondas eletromagnéticas ou na forma de fótons, como vocês preferirem. Certo? Quanta energia saiu daqui na superfície do Sol? 4π, o raio do Sol quadrado vezes a temperatura na quarta potência. E aí agora eu pergunto, quanta energia chega nessa esfera aqui, ó, que tem o raio da órbita da Terra? Em 1 segundo, certo? Quanta energia chega ali por unidade de tempo? Vai chegar mais energia do que sai do Sol? Menos energia do que sai do Sol? Ou a mesma quantidade de energia que sai do Sol? Tem que chegar a mesma quantidade, né? Porque a energia é conservada. Tá? A menos que a gente tivesse aqui no meio do caminho monstros que absorvem energia, ela não vai sumir. Vocês podem dizer, ah tá, mas tem Vênus no caminho. A Vênus é bem pequenininho. Tá? Então não vai fazer diferença. E mesmo que Vênus esteja no caminho e absorva essa energia, ele vai absorver energia por um tempo, mas ele vai acabar esquentando e ele vai reemitir essa energia. Isso pode acontecer que ele absorva num comprimento de onda e reemita no outro. Mas no final das contas, a quantidade de energia que chega aqui é a mesma. Tá? Então, a quantidade total de energia que chega aqui nessa esfera, que é a órbita da Terra, é igual à quantidade
total de energia que sai do Sol. E aí a gente pode fazer só mais uma etapa aqui, porque o quadro está ficando pequeno. Vamos pensar aqui na órbita de Marte. Ficou bem elíptica aqui, como é a órbita de Marte, não exagero, né? Tá, então a órbita de Marte é os fótons que saem do Sol vão chegar aqui. Quanto vai ser a quantidade total de energia que chega ali na órbita de Marte? Vai ser menor do que chegou na Terra? Maior do que chegou na Terra? Não, né? Vai ser igual ao que chegou na Terra, pelo mesmo argumento que eu acabei de usar. Então, a quantidade total de energia que chega é sempre a mesma. Agora, se eu pensar assim, ó, se eu for tomar um banho de sol aqui na Terra e eu for tomar um banho de sol aqui em Marte, imaginem que eu seja um quadrado de 1 metro quadrado, tá? Onde é que eu vou pegar um bronzeado mais forte? Eu vou pegar um bronzeado mais forte em Marte ou eu vou pegar um bronzeado mais forte aqui na Terra? A quantidade total de energia que chega na órbita toda da Terra é a mesma que a que chega em Marte. Acontece que a órbita de Marte tem uma área que é igual a quanto? 4π vezes... Eu não vou botar R aqui porque eu vou reservar esse R maiúsculo para o raio da estrela, certo? Então eu vou botar 4π vezes a distância do Sol até Marte ao quadrado. Essa é a área da esfera preta. E quanto que é a área da esfera vermelha? Mesma coisa, só que diferente. Tá? A área da esfera vermelha é, falei tá de novo, 4π distância do Sol até a Terra ao quadrado. E agora, o que isso implica? Isso implica no seguinte: como a área dessa aqui é menor do que a área da esfera preta, eu vou ter mais energia por unidade de área na esfera vermelha. E eu vou ter menos energia por unidade de área na esfera azul. A quantidade total de energia nas duas é a mesma. Se a área da de fora é maior, a quantidade por unidade de área é menor. E aí, eu volto ao meu conceito lá de fluxo, tá? Fluxo é a quantidade de energia por unidade de área. Então, o fluxo é potência, né? Ou energia. Potência, não é energia. Potência por unidade de área. Então, a potência é a quantidade total de energia que chegou na esfera preta, que é quanto? É o L, é a luminosidade do Sol, tá? Agora, a área da minha esfera preta é 4π, é a distância do Sol até Marte ao quadrado. E aí é a mesma coisa aqui para a Terra, tá? Isso é igual. Bom, agora tudo vermelho, né? Potência sobre a área, isso vai ser igual a quem? Quanto que é a potência? A potência é sempre a mesma, é a luminosidade do Sol, dividido pela área dessa esfera aqui. Isso é 4π, distância do Sol até a Terra ao quadrado. Tá? Tá de novo. Isso aqui me diz que o fluxo diminui com o quadrado da distância. Se eu estou na Terra e vou para um lugar que é o dobro da distância da Terra ao Sol, a quantidade de energia que chega em mim é 4 vezes menor. Agora vem um negócio que é mais interessante. Vamos fazer um cálculo mágico aqui, a partir de uma medida, tá? A gente tem que fazer uma medida. Então eu vou falar primeiro o que é medido, e aí depois a gente vai fazer o cálculo mágico. O meu cálculo mágico vai ter duas respostas incríveis. Uma, qual é a luminosidade total que o Sol emite? A partir do quanto de energia chega aqui na Terra. E a outra, que é mais incrível ainda, que não vai ser, porque vocês são alunos estudiosos e já fizeram todos os estudos do capítulo anterior, é saber qual é a temperatura do Sol. Tá? A gente pode saber baseado nisso que eu acabei de falar. Então vamos fazer de novo esse desenho aqui. Aqui está o Sol. Aqui está a órbita da Terra. Aqui está a Terra. E eu meço quanta energia chega num quadrado de 1 metro aqui na Terra. Como é que eu meço isso? Eu tenho que saber, né? Tem que ter algum detector de energia que me diga, ó, em 1 metro quadrado chega tantos fótons, ou chega tanto de energia, tantos watts por metro quadrado.
Como é que eu consigo saber quantos watts chegaram no metro quadrado da Terra? Então eu vou lá e compro na fábrica de detectores e pronto. Tá? Mas a gente pode pensar uma forma mais básica, né, para ficar claro, assim, não parecer essas coisas mágicas de caixa preta. Então imaginem que eu tenho tipo uma placa solar, uma caixa rasa, assim, tá? Aqui eu pinto tudo de preto, um pedaço de metal, faço a caixa bem rasinha e aqui dentro eu boto água. E aí eu boto isso no sol, ao meio-dia. E aí eu vejo o quê? Quanto tempo leva para a temperatura da água subir, sei lá o que, de 15... botei água ali a 15 graus. Quanto tempo ela leva para ir de 15 para 16 graus? E aí a gente usa aquilo que vocês aprenderam um dia em termodinâmica, que é quantidade de calor é igual a massa, ou seja, o volume da água vezes a densidade de água que tem ali, o calor específico da água e a variação de temperatura. Certo? Agora, se eu dividir isso pelo tempo que leva para a água esquentar, de 15 para 16, vou só fazer mais bonitinho aqui, vou botar aqui, 15 para 16 Celsius. Tá? Então, se eu dividir isso pela quantidade de tempo que levou para ir de 15 para 16, por exemplo, certo? E eu souber a quantidade de água que tem ali, eu sei qual é o calor específico da água, e eu estou imaginando que isso aqui é 1 Celsius. O que é isso aqui? Quantidade de calor por unidade de tempo. É a quantidade de energia que veio do Sol na forma de onda eletromagnética e foi transformada em calor a esquentar a placa que esquentou a água. Tá? Então, com isso aqui, eu medi exatamente a quantidade de energia que chegou do Sol. É o fluxo. Tá? Esse ΔQ sobre ΔT é a quantidade de energia que chegou do Sol aqui, ó, nesse pedacinho. Isso pode ser feito de maneiras sofisticadas, com equipamentos eletrônicos e tal, mas a ideia é essa, certo? E a outra coisa que a gente precisa fazer é pensar o seguinte: eu tenho que levar em conta todos os fótons que chegarem, desde o ultravioleta até o extremo infravermelho, sendo que a maioria deles estão no visível, porque a gente sabe que o espectro da luz solar, a maior parte está no visível. E ainda por cima eu tenho que descontar o efeito da atmosfera e tal, tudo isso aí dá um monte de detalhes, mas são detalhes conhecidos, eu só queria dar o panorama para vocês. A medida disso aqui é 1.350 watts por metro quadrado. Aí vocês estão com a faca e o queijo na mão. Agora, por que eu digo que estão com a faca e o queijo na mão? Porque com isso a gente pode calcular a luminosidade do Sol. Eu tinha escrito agora há pouquinho que o fluxo, que é a quantidade de energia por unidade de área aqui, cai com o quê? Com o quadrado da distância. Ele vai ser a luminosidade do Sol, que chega em toda essa esfera, e aí eu tenho que dividir pela área da esfera para saber quanto chega só no metro quadrado. Então aqui é só botar 4π, distância do Sol até a Terra quadrada. Ou inverter a equação e pegar um negócio que eu não conheço. 4π, distância do Sol à Terra ao quadrado, vezes o fluxo, que é isso aqui. Esse negócio aqui, deixa eu escrever o nome, isso aqui se chama constante solar. Isso é muito útil para muitas coisas, né? Se vocês querem calcular qual a área que precisa ter as placas solares em cima da minha casa para esquentar a água, para eu ter um banho bom, para no final do dia eu ter 500 litros de água quente, quente significando que a água esquentou de 20 a 60 graus. Ou vocês querem comprar células fotovoltaicas para alimentar a casa de vocês toda. Tem que ter esse número na cabeça. Qual foi outra coisa que eu prometi que a gente conseguiria calcular depois de haver calculado a luminosidade do Sol? Foi a temperatura do Sol. O que a temperatura do Sol tem a ver com isso? A temperatura do Sol tem a ver com isso é o seguinte: eu sei agora a luminosidade solar. Aí tá, de novo, temos a faca e o queijo na mão. Eu calculei a luminosidade solar a partir disso, e agora eu posso usar a lei do Stefan Boltzmann de novo. O que diz a lei do Stefan Boltzmann? Que a luminosidade total de um corpo negro é a área do corpo negro, então vou botar aqui a luminosidade do Sol,
é a área do Sol vezes, ou possível botar um π aqui, sigma T na 4. O sigma é a constante de Stefan Boltzmann e o Sol é o Sol, certo? Então, eu consegui medir a luminosidade do Sol medindo o fluxo que chega aqui na Terra. E agora que eu sei a luminosidade do Sol, e eu sei a área do Sol, porque eu sei o tamanho do Sol e tal, eu vou lá e sei que a temperatura do Sol vai ser igual a luminosidade do Sol dividido pela área do Sol vezes a constante de Stefan Boltzmann, e aí eu tenho que tirar a raiz quarta deste ângulo. Isso me dá a temperatura do Sol. Então eu vou deixar de exercício para vocês que gostam de fazer um exercíciozinho. Vocês vão pegar esse número que eu dei para vocês aqui, que é meio caído do céu, alguém tem que fazer essa experiência e dizer para a gente quanto que é isso. Vão pegar esse outro número aqui, que eu expliquei detalhadamente aquele dia que eu falei sobre a paralaxe solar usando o trânsito de Vênus. Tá? Então com essa medida e essa medida vocês calculam a luminosidade total do Sol. Não tem como medir a luminosidade total do Sol. Vou fazer um parênteses no final sobre isso. E a partir do cálculo da luminosidade do Sol, vocês têm a temperatura do Sol. Tá? Falei, tá de novo. A temperatura total do Sol. Outra maneira de calcular a temperatura do Sol é pegar um espectro solar, lambda, intensidade, e aí vocês olharem o espectro do Sol, assim, grosso modo, é um corpo negro. Eu botei meio deslocado, não está muito razoável. 400, 700 nanômetros, o máximo do Sol está em 550, né? Isso aqui em nanômetros. Fazem o espectro do corpo negro do Sol, onde é que está o pico, e vocês vão ver que a temperatura que se obtém a partir disso aqui, do máximo da radiação, através da lei de Wien, lambda do máximo vezes a temperatura do corpo é igual a constante Wien. Se vocês usarem isso aqui, vocês vão achar uma temperatura, e se vocês usarem isso aqui, vocês vão achar a mesma temperatura. Parênteses. Eu disse que não tinha como medir a luminosidade total do Sol, né? Porque eu teria que ter detectores ao redor do Sol inteiro e medir a energia total, que é um negócio meio atravessado de fazer. Eu não preciso ter detectores circundando o Sol inteiro para medir a luminosidade, é só pegar um e multiplicar pela área total. Mas tem uma curiosidade dessas de civilizações extraterrestres, coisas do gênero. Tem um cara, um físico que é da mesma geração do Feynman, ele é um inglês, ele fez um monte de contribuições importantes assim, em física nuclear, partículas e outras coisas. Chama Freeman Dyson. Esse cara uma vez lançou esse conceito que hoje em dia se chamam esferas de Dyson. Então, são esferas de Dyson. E ele diz que é possível que civilizações ultra avançadas tenham uma necessidade gigante de energia, e eles vão, o jeito que eles fizeram para coletar energia é cobrir a órbita inteira do planeta deles com placas solares. E a gente não veria as estrelas que estão lá, porque elas estão tapadas por essas placas solares. Mas como eu tinha falado antes, o negócio, se eu tiver Vênus no caminho, essas placas solares, não tem como eu sumir com a energia. Então essas placas solares vão esquentar e absorver energia por causa da energia que sai da estrela, mas elas vão acabar esquentando e reemitindo a energia no infravermelho. Então ele dizia que uma das maneiras de procurar era, por civilizações extraterrestres, era procurar as esferas de Dyson, que seriam estrelas que brilham muito no infravermelho de uma maneira estranha, completamente diferente das outras estrelas. Então era só uma curiosidade. Eu vou quebrar esse bloco aqui e nós já vamos passar para outra coisa que é a continuação disso, só para não ficar longo demais, que eu acho que já ficou.